Olá pessoal, craques do microfone, olha só com quem eu estou aqui, mais um dos grandes jornalistas do Paraná, do Brasil, está numa grande equipe esportiva, a Rádio Transamérica, e ele vai contar toda a sua trajetória desde o início. Tudo bem, Jair? Tudo bem, Espino, um grande abraço para você. É uma alegria imensa, né, recebê-lo aqui em Curitiba e mais ainda poder fazer parte, né, desse projeto dos craques do microfone, que eu faço parte com muito orgulho, né? E ali a gente mata a saudade de tantos companheiros, de tantas coberturas, né? Eu acho que isso vem a somar muito, né, dentro do nosso meio, dentro daquilo que a gente projeta e dentro daquilo tudo que a gente já passou, né? Um passado muito saudável, né? Coberturas de seleção brasileira, grandes decisões de campeonatos paulistas, cariocas, brasileiros, e a gente então eu pelo menos tive enorme satisfação de poder fazer esse ciclo de amizade tão grande, né, por conta do futebol e do rádio esportivo do Brasil. Agora, eu fiz uma carreira que me pegou de surpresa, viu, Espina? Porque eu comecei no rádio em 82 e até foi meio que sem querer, né? Porque eu fui atleta de futebol, não, né, do mesmo nível técnico de Hidalgo, né, que também faz parte aqui do nosso grupo, que foi um belíssimo jogador, né? Mas eu comecei no futebol, parei e de repente comecei a entender que dava para continuar no futebol, mas de uma outra forma, né? E aí fui convidado pelo Alcir Ramos, que inclusive trabalhou na Rádio Clube Paranaense, a B2, né? O maior prefixo do futebol, do rádio esportivo do Paraná e um dos maiores do Brasil também, né? E aí o Alcir me levou para trabalhar na Rádio Cultura de Andirá, que fica no norte do estado, norte pioneiro do Paraná. E de lá eu fui para Cabiúna, que é uma rádio de Bandeirantes. Mas e depois qual fui para. Função que você fazia? Já fazia reportagem, né? E aí depois eu fui para Paiquerê de Londrina. E ali começou a minha trajetória realmente em grandes coberturas, né? Porque daí eu fui em 87, em 90 já participei da Copa do Mundo da Itália. Em 94, também pela Paiquerê na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Em 98, aqui já na Rádio Clube, na Copa da França. E vários amistosos e jogos e finais de Paulistão, porque talvez muita gente desconheça, mas o interior do estado, o norte do Paraná, ele tem uma cultura muito paulista. Então as rádios, Londrina, Maringá, enfim, as emissoras que fazem futebol no norte do estado fazem muito futebol paulista, né? Então ali a gente fazia praticamente todos os grandes eventos, todos os grandes clássicos e finais de campeonatos paulistas. Então ali foi a minha trajetória, né? Até chegar no rádio aqui de Curitiba. E hoje você está na Rádio Transamérica? Hoje aqui na Rádio Transamérica desde 2007. Começou na Transamérica aqui em Curitiba? Não, na Rádio Clube. Eu saí da Paiquerê, tá. Vim para a Rádio Clube em 1997 e fiquei 10 anos lá, porque em 2007 eu vim para a Rádio Transamérica, onde estou até hoje, graças a Deus, um prefixo enorme, né? Uma rede nacional e a gente aqui em Curitiba complementa, né, essa rede, né, com uma equipe esportiva de primeiro nível, com uma audiência espetacular e para mim tem sido muito bom, porque a gente não aprendeu tudo ainda, a gente continua aprendendo, né? E aí você, se tratando de uma emissora grande, com o potencial que tem, uma equipe que tem, a gente segue nessa toada, né? De ainda, apesar da idade, né, Espina? Tá novo ainda. Continuamos aprendendo alguma coisa dentro do rádio. Mas hoje você é outra função, é comentarista. Hoje eu virei comentarista já faz aí pelo menos imagino uns 8 anos, já não me recordo bem. Era repórter, né? Fazia dia a dia dos clubes, né? Havia um rodízio, né? Mas eu fiquei mais tempo no Atlético Paranaense. Depois a emissora adotou o rodízio de repórteres, mas aí eu já estava comentando futebol. E aí estou
aprendendo aquilo que eu aprendi dentro de campo, né, atuando como repórter, vivendo bastidores dos clubes, trouxe para a cabine, né, uma linguagem diferente daquilo que a gente conhece, sabe, o que o boleiro, o jogador atravessa, passa, os momentos que ele passa de dificuldades, porque às vezes fica fácil você sentar numa cadeira, comentar jogo sem saber o que acontece internamente. O atleta de futebol, o técnico de futebol, componentes de comissão técnica são seres humanos, ninguém é robô, diferente, né? Ninguém é diferente, tem lá seus problemas também. E normalmente quando você tem um problema fora de campo, isso acaba respingando, né, na tua atividade, como nós também. Se você tem um problema em casa, vem comentar um futebol, você, de repente, aquilo pode influenciar, né, no teu, na tua leitura de jogo, no teu raciocínio, e o atleta da mesma maneira. Então, Tem que eu trouxe estar focado, isso, né? exatamente, então eu trouxe isso de dentro dos bastidores do que você conhece para a cabine, e aí passar isso aos nossos ouvintes, né? E quanto tempo soma total De 82 para cá, você é melhor do que eu em matemática, né? Mas 82, faz o quê? 20, 2000, 42? 42 anos. 42 anos que eu estou nessa estrada aí, graças a Deus. Eu costumo dizer o seguinte, nós somos operário da comunicação. Certo. Ficar rico com rádio ninguém fica, né? Mas é uma coisa que está dentro da gente, né? O rádio faz quem gosta, né? Porque é um desafio grande, porque você é formador de opinião. Mesmo que você seja repórter esportivo, você forma opinião. Nossa. Então você passa ao ouvinte e ele constrói uma ideia daquilo que você está falando, daquilo que você está analisando, porque o ouvinte também é um comentarista. Ele também tem lá a sua opinião, suas ideias. Então você passa a ser uma espécie de formador de opinião que te dá elogios, te dá críticas, então você tem que estar preparado para isso. Você é a vidraça e é a pedra ao mesmo tempo, né? Essa é a nossa vida dentro do rádio. E falando de futebol, hoje aqui em Curitiba a gente tem o jogo Brasil e Equador, né? Até vi um pouquinho vocês comentando ali, mas eu queria que você passasse aqui pra gente do Craques do Microfone. É um jogo, não vai ser fácil, né, Jairo? Brasil e Equador, outrora a gente falava, vai ser 5-6, a gente já falava um resultado totalmente, né? Agora hoje a gente sabe que o Equador está na frente do Brasil, é um jogo de 6 pontos, né? Então é um jogo difícil. O que você acha que o Brasil... Quando o Brasil tinha a hegemonia, eu estou falando tinha porque hoje a Argentina está em alta, né? Quando a gente tinha a hegemonia do futebol sul-americano, o único jogo que a gente sabia que ia ter dificuldades, mas normalmente levava vantagem, era com a própria Argentina. Hoje não. Hoje você pega Equador, Venezuela, Peru, qualquer um, Colômbia, e você vê dificuldades, porque o futebol, não é que o Brasil perdeu o potencial, o Brasil ainda tem potencial para ser o melhor futebol do mundo. Nós ainda temos jogadores, temos talentos jovens, né? Tanto que o mercado europeu, volta e meia, está aqui, buscando jogadores jovens para poder negociar. Então nós ainda continuamos sendo o melhor futebol do mundo, mas só que não mais na prática, e sim na teoria. A gente precisa colocar isso em prática, voltar a ser o futebol vencedor que o Brasil sempre foi. Então, quando você analisa um jogo como o Brasil e Equador, você tem lá suas restrições sobre o que tamanho é o nosso futebol para o futebol equatoriano. Se você pegar os grandes clubes europeus, você vai ver vários jogadores do Equador lá. Então foi um futebol que também cresceu muito. O colombiano, talvez até mais ainda, né? Então há um respeito hoje. A gente já não tem aquela facilidade, como você próprio disse, em tempos atrás, era só perguntar de quanto a gente ia ganhar, porque era a realidade. Brasil e Equador, quanto nós vamos ganhar? Se for de 1-0, ninguém fica feliz. A torcida sai vaiando. Hoje, se você ganhar de 1-0, a torcida vai ficar feliz, porque é realmente um futebol muito mais competitivo, né, dos clubes sul-americanos. Agora, eu vejo assim, a seleção brasileira, ela com uma certa mesmice. Eu acho que precisava mudar um pouco, né? Há instantes atrás eu estava falando, o Marquinhos é um grande jogador, mas eu acho que já está na hora de você não acha que ele recurso. vivia nas custas do Thiago Silva? Porque quando o Thiago Silva jogava, o Marquinhos era tido como baita jogador. O Thiago Silva saiu da seleção, o Marquinhos
Sumiu. É verdade. Não deixa de ser uma realidade, né? Até porque os dois atuaram durante muito tempo. Anos, até na equipe do até Paris, no né? PSG, né? Mas assim, não acho que deveria ser assim. Até pode. Porque há um entrosamento entre os dois, né? O tempo que você joga junto. Se a gente trabalha aqui na mesma rádio, você como narrador, como comentarista, e a gente tem um certo entrosamento, a audiência aumenta e o trabalho flui normalmente. Então isso é em qualquer ângulo, em qualquer situação, em qualquer setor da vida profissional. Agora, eu considero assim, que o Marquinhos, ele pode jogar mais, mas vejo que é o momento de dar oportunidade para outros jogadores, né? Por isso que eu lamentei a lesão do Éder Militão, que jogaria como titular contra o Equador. Algum jogador que não foi convocado, você convocaria, na sua opinião? Alguém que ficou fora ou está tudo certo? Olha, eu vejo assim, é possível você encontrar. A grosso modo, assim, eu vejo que os que foram convocados são os melhores. Porque se você pegar jogadores que estão em momentos ruins, por exemplo, o Gabigol poderia estar aí, mas ele não vive um bom momento. E seleção é o momento. Momento. Por isso que eu acho que a escalação do Luiz Henrique, nesse momento, para enfrentar o Equador, é a melhor alternativa, pelo momento que ele atravessa. E o Estevão? Deve jogar. Assim, porque... Deve jogar. Para mim, para a gente fechar, né? Os dois melhores jogadores, eu vou falar 3 jogadores do futebol brasileiro no campeonato: Estevão, Luiz Henrique e o menino do Cruzeiro, meia esquerda, Matheus Henrique. Matheus Henrique. Para mim são os 3. Agora, os dois estão lá. E, infelizmente, os dois jogam na mesma posição. Eu até comentei com um dos nossos colegas hoje aqui, eu iria fazer um teste com o Estevão, porque o Estevão tem muita qualidade para jogar numa beirada. Sem dúvida. Para ser o futuro substituto do Neymar. E hoje, pelo momento, eu também colocaria o Luiz Henrique e o Estevão preparado para entrar no segundo tempo. Eu concordo contigo, uma análise um pouco diferente. Talvez eu veja o que o Dorival Júnior está vendo. Ter mais calma com o Estevão, não lançá-lo imediatamente para não trazer um resultado negativo eventual. Você põe o Estevão num jogo desse, porque ele está brilhando com a camisa do Palmeiras. Vai que o menino vai mal. A primeira impressão, a primeira amostra numa seleção principal do Brasil é essa que vai ficar. E aí ele vai ter muito trabalho para dar a volta por cima. Enquanto que se o Dorival colocá-lo aos poucos, normalmente ele também vai ficando mais à vontade para desenvolver o jogo. Exatamente, aos poucos. Não que ele não esteja pronto, eu acho até que ele está pronto. Mas não faca de 2 gumes. Não, não é fácil, Espina, você dar a camisa da seleção brasileira para o garoto e dizer, vai lá e joga. Há um peso enorme. Apesar do momento que o futebol brasileiro vive, a camisa da seleção brasileira sempre vai ter um peso. Então eu acho que ele está agindo de forma correta, por isso é que eu digo. Entra com o Luiz Henrique, que está um pouco mais talhado, e depois vai aos poucos colocando o Estevão, mas eu concordo contigo plenamente, são os 2 melhores jogadores para a posição. E não é uma pena, não. Eu acho que é muito bom você ter 2 jogadores talentosos para uma posição só. Exatamente. Jairo, manda um abraço aí para o Craques do Microfone e agradeço imensamente aí por você ter participado com a gente. Eu que agradeço a tua presença aqui, é sempre uma satisfação enorme. Quando vir a Curitiba, terá sempre as portas abertas. E eu quero deixar um abraço muito carinhoso a todos vocês, né, que tiveram a paciência para ouvir essas histórias aqui, né, e contando sempre com a colaboração de vocês, estando sempre acompanhando, né, essas matérias espetaculares que o nosso Espina faz para os craques do microfones. E eu tenho um orgulho enorme de fazer parte desse grupo. É isso aí. Valeu.